Hoje eu convido você para nós fazermos aqui uma reflexão bíblica, né? A palavra reflexão, ela significa a passagem do pensamento sobre si mesmo. No nosso caso aqui, é o nosso pensamento, a nossa intencionalidade, né? Nossa visão intencional sobre a nossa questão de hoje, que é a situação humana, né? A condição humana no contexto da oração. E para isso nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 23, até o versículo 28. Vamos lá. E não somente isso, mas também nós, tendo os primeiros frutos do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Pois fomos salvos na esperança, na fé. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera aquilo que vê? A esperança aponta para o futuro. O presente significa a realidade. Mas se esperamos o que não vemos, aguardamos isso com perseverança. Da mesma maneira, o Espírito vem para o auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos, como é necessário orar. Pois não sabemos o que devemos orar como é necessário. Mas o próprio Espírito intercede com gemido que palavra não consegue expressar. E aquele que sonda os corações sabe o que é a mente do Espírito, pois o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Graças a Deus. Façamos uma oração. Senhor Todo-Poderoso, por vosso Filho, teu Espírito, te pedimos a tua iluminação, para que nós possamos falar bem de vós, em vosso Filho, no Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos falar da situação oracional do cristão, do fiel. E nós lemos aqui sobre a importância da ajuda do Paráclito. Paráclito é o Espírito, aquele que foi chamado ao lado, o advogado, Os traduz como ajudador, consolador, A palavra grega é Paráclito, chamado ao lado para auxiliar. Então, o Espírito é aquele que vem ao nosso auxílio para nos auxiliar na nossa prática vivencial cristã. Então, aqui tem alguns insights muito importantes para a nossa compreensão da vida espiritual. Então, o texto aqui fala que a nossa capacidade oracional ela é deficiente. O Espírito vem, da mesma maneira, o Espírito também vem para o auxílio da nossa fraqueza. Versículo 26. Pois não sabemos o que devemos orar como é necessário, mas o próprio Espírito intercede com gemido que palavra não consegue expressar. E aquele que sonda os corações sabe o que é a mente do Espírito, pois ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que saber aqui
duas verdades. Nós vivemos numa situação de queda. Nós vivemos numa situação de queda que aconteceu com o advento do pecado original. O pecado original foi a porta, é o evento da queda. Na consumação do pecado original, o pecado primitivo, aconteceu o evento da queda. Se chama original porque, segundo a teologia antiga, quando Deus criou o homem ele estava revestido da justiça original, que era um dom sobrenatural, e os nossos pais estavam nessa dimensão, nessa capacitação do Espírito Santo, para cumprir a prática da fé, o exercício da fé. Quando o homem perdeu, quando desobedeceu a Deus, rompeu com Deus pela desobediência, ele perdeu esse estado da justiça original. Esse estado da justiça original consistia numa vontade fixa para obedecer a Deus, um completo domínio da natureza espiritual sobre a física, e na possibilidade da imortalidade. Então, esse estado de sobrenaturalidade, essa presença, possibilitava tudo isso. Então, o homem perdeu, ele ficou destituído dessa capacidade. Aí o pecado, a essência do pecado original, ela é definida pelo seguinte: porque Deus criou o homem para servir a Deus. O objetivo do ser humano é servir o Criador. E Deus capacitou o homem com esse poder espiritual para servir. Com a perca da justiça original, o homem é devedor. Ele é devedor porque ele foi criado para servir a Deus. Como ele não tem essa capacidade, então ele é devedor. E esse débito é a culpa, gera culpa. Daí a necessidade do novo nascimento, que na realidade é um reencontro com Deus no lugar da graça que é Jesus Cristo, seu Filho. Seu Filho. Então, a humanidade, ela vive no estado de queda. Nós temos um versículo em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. A preposição jazer significa como está por baixo dessa opressão maligna. E também Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, ele diz: eu sei que na minha carne não habita bem algum. E Nosso Senhor, nos seus momentos finais, quando ele estava orando no monte, ele nos admoestou a orar e vigiar. Ele disse: orar e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra carne ali no grego é sarx, significa a humanidade, na sua completude, corpo, alma e espírito, que é fraco para servir a Deus. Então, só é possível servir a Deus no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. E o Espírito Santo vem nos assistir na nossa fraqueza de oração, para nos dar, para que nós possamos orar satisfatoriamente, permanecer na presença de Deus e orando satisfatoriamente. Então, o Espírito Santo, ele vem
nos assistir. A palavra aqui assistir no grego, ela denota auxiliar, está ali de lado para auxiliar, né? A palavra que o Espírito vem nos assistir dá a ideia de orar conosco. Orar conosco. Então, o Espírito Santo, ele não vai orar sozinho lá no céu por nós, não. Ele vai orar conosco, né? Então, Deus precisa da nossa disposição para orar. Então, o Espírito Santo vem nos assistir na nossa debilidade, na nossa fraqueza, né? Então, a ideia aqui de nos assistir é ficar ao nosso lado. Então, o Espírito Santo fica ao nosso lado, nos assistindo, né? Quando a pessoa... E às vezes essa oração, acontece essa oração, o Espírito Santo está gemendo lá no mais íntimo do espírito da pessoa. Às vezes a pessoa nem está consciente desse processo intercessório lá no espírito do crente, né? Eu conheço pessoas que já acordaram orando, despertaram orando, intercedendo, né? Palavras no vernáculo, na língua natural. Ele despertou a oração que ele nunca pensava em estar orando daquele tipo. Eu mesmo já passei por essa experiência, né? E também eu tive um conhecimento de um pastor, na igreja dele, há muitos anos atrás, tinha uma fiel que circulava a notícia que aquela fiel estava caída da fé. Mas nas orações de sexta-feira, naquele tempo que fazia, aquela fiel orava com grande intensidade em língua estranha, né? Ela orava com grande intensidade em língua estranha. E seu pastor fez um processo consagratório, orar, para que Deus lhe desse a capacidade de interpretar aquela linguagem daquela fiel. E ele fez uma consagração, e um dia de oração, a fiel começou a orar em língua estranha, e ele interpretou a linguagem da fiel. Era uma oração real, né? Ele interpretou pelo dom do Espírito Santo, né? E aquela fiel estava confessando os pecados que estava praticando. Aquela fiel realmente estava caída moralmente, ela está orando em língua estranha, nas mais altas súplicas, pela restauração e fortalecimento. E aquele pastor disciplinou aquela fiel, né? Eu não sei se ele agiu certo, porque o Espírito Santo estava intercedendo por ela em língua estranha. Então, certo é que o Espírito Santo, quando vem orar perto de nós aqui, o Espírito Santo está nos assistindo. Ele não vai orar fora de você, a parte de você, ele ora com você, né? Ele está aqui a ideia de que o Espírito Santo está ao lado aqui, nos assiste. Essa ideia é que ele vem para o nosso auxílio. Então, a palavra que traduzimos por vir para o auxílio, a palavra que traduzimos por vir para o auxílio, tem um sentido de se juntar com, para auxiliar, suportar o fardo juntamente conosco, né? Então, o Espírito Santo, ele nunca vai orar a parte de você, ele vai orar com você. Lá no mais profundo do seu íntimo, às vezes você nem tem consciência desse gemido, ele está intercedendo lá por você dentro. E também Deus pode usar uma pessoa, outro fiel, para fazer a intercessão pelo aquele irmão que caiu, está fracassado. É o caso que o Senhor Jesus, lá em Lucas 23, 32, orou por Simão, Simão, esse que Satanás vos reivindicou para peneirar com trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse, né? Então, o Espírito Santo vai trabalhar com você
mas nunca sem você. Deus não aceita trabalhar sozinho. Deus trabalhará por meio de você, com você, mas nunca sem você. Que Deus nos abençoe.